O Carnaval de Olinda sempre foi uma festa de cores, ritmos frenéticos e multidões inebriadas pelo calor e pela cachaça. Entre as ladeiras apertadas e o mar de folhões suados, os famosos bonecos gigantes eram uma tradição centenária. Mas, naquele ano, um novo boneco surgiu sem aviso. Ele era diferente, alto demais, magro, com uma máscara branca sem expressão e um manto negro que corria até o chão. Não possuía adornos coloridos nem sorriso caricatural, apenas um vazio sinistro no olhar. O mais perturbador era que ninguém sabia quem estava carregando a estrutura. Os bonecos tradicionais são conduzidos por homens fortes, mas aquele se movia sozinho, deslizando entre os folhões, como se o peso não existisse. Ele aparecia do nada, parava diante de alguém e inclinava a cabeça, como se estudasse sua presa. Depois, murmurava algo inaudível e desaparecia na multidão. No início, as pessoas achavam que era só uma brincadeira do carnaval, até os corpos começarem a aparecer. Na manhã seguinte ao primeiro desfile do boneco, o corpo de um folhão foi encontrado em uma viela. Seu rosto estava torcido em uma expressão de terror absoluto. Os olhos esbugalhados e a boca aberta, como se tivesse morrido gritando. Nenhuma marca de agressão, nenhum sinal de briga, apenas a pele pálida e um detalhe macabro. Sua fantasia estava coberta por um fino pó branco, com cinzas frias. No começo, a polícia tratou o caso por uma morte por overdose ou insolação. Mas, na noite seguinte, outro corpo surgiu. Dessa vez, uma mulher. Foi encontrada caída no meio da rua, no exato lugar onde, horas antes, o boneco havia parado para observá-la. Seu rosto era idêntico ao do primeiro morto. A mesma expressão de pânico congelado, a mesma camada de pó branco cobrindo o corpo. Os rumores começaram a correr. Diziam que quem recebia o olhar da máscara da morte não sobrevivia até o amanhecer. A ladeira da Sé estava lotada quando um jovem chamado Rafael decidiu desafiar o medo. Ele era cético, dizia que tudo não passava de uma histeria coletiva, de um mito nascido da paranoia carnavalesca. Quando a máscara da morte surgiu entre os folhões, ele decidiu segui-la. A figura deslizava com movimentos inumanos, ignorando completamente as pessoas ao redor. Mas ninguém mais parecia notar sua presença. Rafael a seguiu até um beco estreito, onde, de repente, o boneco parou e virou a cabeça lentamente. Mesmo com a escuridão, o
cobrindo parte do seu rosto, Rafael sentiu que os olhos vazios estavam gravados nele. O jovem tentou falar, mas um sussurro gelado preencheu sua mente. Ele desmaiou no local, sendo encontrado na manhã seguinte em estado de choque, incapaz de dizer uma única palavra, apenas balbuciava, tremendo. Não era um boneco, não era um boneco. As mortes continuavam. No terceiro dia, 4 pessoas foram encontradas mortas. Cada uma delas havia sido vista próxima ao boneco na noite anterior. O medo tomou conta da cidade. Mesmo entre os folhões mais bêbados, um silêncio estranho se espalhava pelas ruas quando a máscara da morte surgia. Os blocos paravam, as marchinhas ficavam abafadas pelo pavor. Era como se todos soubessem instintivamente que algo estava errado, que aquele boneco não pertencia àquele mundo. Naquela noite, a prefeitura anunciou o cancelamento do desfile do último dia. Alegaram razões de segurança, mas ninguém acreditou. Os organizadores queriam tirar a máscara da morte das ruas. Queriam impedir que o boneco causasse mais tragédias. Mas o problema era simples. Ninguém sabia quem o carregava. Nenhum artesão admitia ter criado a figura. E quando a polícia tentou encontrá-lo antes do desfile, ele simplesmente não estava em lugar algum. Apesar do medo, muitos folhões ainda saíram naquela última noite. A cidade estava silenciosa, mas os poucos que permaneceram juravam ter visto algo assustador. Um bloco pequeno, disperso, tocava uma marchinha melancólica quando um vento frio cortou as ruas abafadas de Olinda. Então, como se fosse um pesadelo coletivo, o boneco apareceu novamente. Desta vez, ele parou no meio da praça e simplesmente ficou ali, imóvel. Nenhum sussurro, nenhum movimento. Apenas uma estátua de quase 3 metros, assistindo a festa morrer diante dele. Um a um, os folhões começaram a desmaiar. Não havia gritos, não havia tumulto. Eles apenas caíram, como se suas almas estivessem sendo sugadas. Quando a polícia chegou, só encontrou corpos no chão e, ao centro, a máscara branca do boneco, abandonada na terra suja de confete. Mas o boneco em si havia desaparecido. Nos dias que se seguiram, a cidade tentou voltar ao normal. A prefeitura apagou os registros do incidente, culpando uma intoxicação alimentar em massa. Mas os moradores sabiam a verdade. Até hoje, os mais velhos evitam falar do carnaval de 2019. Dizem que, naquela madrugada, algo despertou em Olinda. Algo que ainda espreita, esperando uma oportunidade para sair das sombras. Se há algo ainda pior, a máscara branca foi roubada do depósito da prefeitura. Um funcionário disse ter visto um homem de preto entrando no local e saindo com o objeto nas mãos. Mas
As câmeras de segurança não captaram ninguém. Na ladeira da Sé, em algumas noites silenciosas, moradores juram ouvir um sussurro vindo do vento, chamando novas vítimas para dançar com a morte.